Salve aí, amigos e amigas do canal, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Vocês devem se lembrar que no sábado, hoje é segunda-feira, dia 13 de abril, sábado eu fiz um vídeo aqui, publiquei, vocês curtiram bastante, sobre a questão da inadimplência e da cobrança escorchante de juros sobre consumidores no Brasil. Falava eu a respeito, então, dos juros animais, né, os juros canibalísticos, os juros indecentes e imorais que são cobrados pelos bancos de varejo brasileiros sobre os devedores de cartão de crédito. Tá? Hoje eu vou falar algo que apareceu de lá para cá, que complementa a informação daquele vídeo, que é o seguinte: você se lembra do programa Desenrola, que o governo federal, em 2023, o atual governo, lançou para facilitar a vida das pessoas, transformar a dívida das pessoas em algo pagável e tirá-las do problema da dívida? Pois muito bem. Naquele momento, o programa conseguiu realizar uma boa, vamos dizer assim, uma limpeza, uma enxugada no volume de dívida. Só que agora apareceu uma realidade muito triste que mostra como o nosso problema é estrutural. Para cada R$1 retirado do volume de dívida financeira das famílias brasileiras antes do Desenrola, surgiu R$1,15 em nova dívida. Então, o resultado do programa Desenrola, no fim das contas, depois que ele deixou de existir, que ele acabou, é um aumento de 15% no volume devido pelos brasileiros aos bancos e financeiras. Então o vídeo vai ser sobre isso e claramente eu gosto também sempre de fazer o meu jabá, então peço a você que colabore com o canal. Faça a sua colaboração aí, por favor, deixe seu like, sua inscrição, mas também considere ser membro do canal, tem também aí o Apoia-se e o Pix, pelo qual você pode dar um suporte aqui para o trabalho que eu faço no YouTube quase que diariamente, trazendo essas informações para vocês. Vamos ao assunto. Muito bem. O Desenrola foi um programa lançado pelo governo federal em 2023, para traduzir aí uma tentativa, fazer uma política que tentava diminuir o volume de inadimplência no Brasil. Como vocês sabem, o sistema financeiro reclama muito, de que a inadimplência é muito alta, mas é evidentemente ele o principal culpado da inadimplência, porque ele, graças ao fato de que no Brasil ele é permitido cobrar juros de agiota, ele cobra juros de agiota sobre o detentor de um cartão de crédito, de um crédito consignado, de um empréstimo pessoal, de outras modalidades, por exemplo, para comprar carro, comprar casa, etc. Então os juros cobrados ao consumidor são uma realidade muito mais cruel do que aquilo que se cobra de empresas, Por exemplo, a taxa Selic e algum adicional da taxa Selic, em geral, é o que se cobra de uma empresa. A diferença é que uma empresa, quando toma um crédito para fazer um investimento, ela está tomando numa perspectiva de retorno de longo prazo. E às vezes, muitas vezes, quase sempre, 20% ao ano, que é Selic mais IPCA, mais alguma coisa, para um empréstimo de investimento é escorchante. Mas e para você consumir? Para você comprar alguma coisa no cartão de crédito, parcelar, etc, etc. Se você não paga o mínimo da fatura, você não vai pagar 20%, você vai pagar 500%. Isso é o que eu demonstrava no vídeo anterior. E o programa Desenrola foi trazido aí pelo governo para resolver esta situação. Por isso chama Desenrola, que é uma gíria ligada aí ao resolver a situação da pessoa. Para se desenrolar, a pessoa então teria uma facilitação no sentido de conseguir pagar muito menos da dívida, fazer acordo, ter um descontão e aí para conseguir tirar o nome do SPC, resolver sua dívida, ficar sem dívida, etc, etc. Números. O programa Desenrola fez essa repactuação para quase 15 milhões de brasileiros, 14,8 milhões de brasileiros. O total de operações de crédito, fosse de cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, etc, etc. O total de operações que o programa Desenrola ajudou a resolver era 24,2 milhões de operações de crédito. E o total em reais, que foi retirado, portanto, do volume de inadimplência, ou seja, quantos reais, afinal, eram devidos e deixaram de ser devidos após o programa Desenrola. Foi uma soma significativa, 53,2 bilhões de reais. Porém, o programa terminou em 2024 e nós entramos em 2026, praticamente, aliás, um ano e meio, não dá nem 2 anos. Um ano e meio depois,
o volume de novas dívidas dos brasileiros com cartão de crédito, crédito consignado, compra de veículo, parcelamento de cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades ainda que têm menor peso no volume, chegou a 61 bilhões. Então esse é o saldo. Quer dizer, a gente faz um programa em que o governo vai lá, oferece garantia, faz acordo, não sei o que, e consegue retirar do volume total de dívida 53,2. 2 anos depois, 61 bilhões de novas dívidas aparecem. Então veja bem, a ideia aqui naturalmente não é ficar só espicaçando o governo, embora é claro que o governo tenha culpa nisso. O problema do governo não é que o programa Desenrola fosse uma fraude, etc. Não, ele funcionou como um paliativo, de momento. Ele realmente conseguiu reduzir a curva crescente, aliás, que vinha crescendo já há muitos anos, de endividamento da sociedade. Só que o problema é o seguinte, por falta de uma ação estruturante que redefina o patamar de juro que se cobra ao consumidor no Brasil por empréstimo, você pode fazer quantos desenrolas você quiser. O 2.0, o 4.0, o 9.8, o 15.7, o 25, o 40. Não vai adiantar, como resolução final, não vai adiantar nunca. Nunca. Você, no máximo, vai conseguir criar uma situação momentânea e aparente de retomada de uma certa liberdade, de um certo conforto na sociedade. Porque o que acontece, de fato, se você não tem uma estrutura de aumento de renda consistente, e aí vai a crítica ao governo, porque nesse mesmo período, olha como, na verdade, a propaganda do governo é sempre algo, né? Exagera-se um dado positivo para pintar a realidade toda com as tintas desse dado positivo. Quando a realidade toda é, naturalmente, um complexo muito mais carregado de elementos. Então, embora nesses últimos anos tenha havido aumento do salário mínimo, veja o volume de dívida nas classes populares, isso aqui tudo é principalmente classes populares, aumentando. Embora a gente esteja no menor desemprego da história, não sei o quê, veja o número de dívida aumentando. Embora a gente esteja aí com a maior renda per capita da história do Brasil, veja o volume da dívida aumentando. Como é que esses dados podem conviver? Na é verdade, isso está na raiz dessa pergunta que começaram a se fazer agora, aliás, tardiamente, que é a pergunta, bom, se a economia está tão boa, como é que pode ter tanta sensação de mal-estar assim? É porque a economia não está boa, entendeu? O que está bom são certos dados que, tal como nos Estados Unidos, né, faz-se uma versão cor-de-rosa da guerra para entregar para o Trump, aqui faz-se uma versão cor-de-rosa da economia para se entregar para o governo. Mas a versão real não é essa. Eu mesmo aqui, já faz um tempinho, né, isso acho que foi janeiro, trouxe um vídeo no canal, tem aí, acho que eu vou tentar colocar aquele negócio que aparece aqui, em que eu falava a respeito do saldo de empregos de 2025, né? Fiz um levantamento e aí o saldo de empregos de 2025, né, a famosa recuperação do emprego, que está aí todo mundo falando, estamos no pleno emprego. Dependendo do prisma que você olhar, você pode achar que isso é uma maravilha, mas veja só o que eu trouxe naquele vídeo. Que o CAGED, então são dados oficiais, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, né, mostra que em 2025, agora, ano passado, o saldo positivo de criação de empregos, porque ele sim foi um saldo positivo na criação de empregos formais, esteve todo concentrado, todo ele, né, na criação de empregos até 1,5 salário mínimo. A partir da faixa de 1,5 para cima, todas as faixas tiveram saldo negativo. E isso é uma constante que se repete sempre, desde quando o governo, enfim, as administrações petistas tomaram conta do Brasil. Então a gente vive ou numa situação em que a administração pública forja dados econômicos, né, entre mil aspas, positivos,
Enquanto, dada essa estrutura de juro, essa estrutura macroeconômica restritiva, que restringe investimento de empresa, que restringe emprego de melhor remuneração, né, de melhores salários, e que restringe, portanto, que a economia real cresça, por isso os índices de crescimento são sempre tão pequenininhos, né? São sempre muito modestos, nunca são excelentes. Aí você tem essa realidade convivendo com determinados índices de melhora que nunca são suficientes para promover de fato uma sensação de bem-estar. Então você tem que ficar, se você é brasileiro hoje, vive de trabalho, você vive uma situação em que o governo diz, está tudo ótimo, está tudo bem, está tudo melhorando, está tudo uma maravilha e vai ficar melhor. Aí você olha para sua vida e vê, pô, mas eu estou endividado, será que sou só eu? Não, não é só você. Eu estou endividado, a minha dívida só cresce, é uma dívida cara que eu não consigo pagar, aí eu fico inadimplente com o nome sujo, aí eu tenho que começar a trabalhar mais e ir para a informalidade, o emprego que me oferece é um emprego horroroso, que não vale nem a pena dar o adjetivo aqui. E aí, quer dizer, como é que... né? Então, ou a gente tem esse modelo de administração pública que não privilegia o crescimento e, em consequência, cria situações pontuais de melhora que já não chegam à percepção da sociedade, ou a gente tem, que é o modelo implementado pelo Temer, pelo Bolsonaro, de simplesmente paralisar realmente o crescimento da economia e estripar a classe mais pobre da sociedade de tudo que ela tem, né, visando uma grande correção de rota para ganhar confiança dos mercados e aí promover o crescimento, na hipótese, aliás, furada, de que uma economia saneada, né, sem déficit, etc., vai trazer investimentos e, portanto, o crescimento vem depois do sofrimento, que também não é verdade. Então, o que acontece é que, em ambos os casos, você fica com o sofrimento. Essa é a realidade. Num caso, que é o caso do petismo, você fica com sofrimento tendo uma propaganda de beleza esfregada na sua cara. No outro caso, você fica com sofrimento com a propaganda de que não, sofra agora para viver melhor depois. E qual a razão disso tudo? A razão disso tudo é que ninguém quer mexer naquilo que é de fato estrutural. Regulação bancária, como eu disse, aliás, no outro vídeo, e que vou repetir aqui agora, é um dos temas centrais que precisa ser atacado para aí sim gerar bem-estar real para a sociedade. Se o brasileiro médio que tem dívida de cartão de crédito, você quer ver qual é o tamanho da proporção da dívida de cartão de crédito em relação ao resto? Aqui, tem o gráfico aqui no link que eu estou me baseando, eu vou deixar aí para vocês. A inadimplência de cartão de crédito antes do programa Desenrola era 40 bilhões. Ela agora já passou de 50 bilhões. 1 ano e meio depois que o programa acabou. 1 ano e meio. O segundo maior índice é o de crédito pessoal não consignado, que é daquilo que não tem a ver com a folha salarial. Era de 20 bilhões e vejam só, foi para mais de 30 bilhões depois do Desenrola. Em ambos os casos houve uma pequena queda, mas o que veio depois é uma subida inclemente, uma subida tremenda. O gráfico, vocês vão poder ver no link que eu vou deixar, ele é todo, assim, bem inclinado para cima. Então essa é a situação que tá acontecendo com a sociedade. Isso é o que explica o mal-estar. Isso é o que explica, por exemplo, que o pessoal mais pobre, trabalhador, não esteja mais afim de votar, como já esteve antes, entendeu? Nas atuais figuras. Aliás, muitos nem em um nem em outro. Então veja, enquanto não se mexer nisso, regulação bancária, para impedir a agiotagem, a selvageria contra o cidadão. Né? Novo, né, sistema macroeconômico para impedir, né, a agiotagem contra empresas da economia real que querem investir em projetos de qualidade que possam empregar o cidadão em funções mais bem remuneradas e que promova, com ambas as coisas, uma situação de crescimento que possa fazer tanto a empresa quanto o trabalhador progredirem mais. Né? E aí, no meio disso tudo, ainda tem uma porção de mudanças tecnológicas aí afetando a empregabilidade das pessoas, etc., que vai ainda mais comprimir renda. Né? Então, diante disso tudo, assim, ficou claro o seguinte: nós chegamos num ponto no Brasil em que, assim, ações paliativas esgotaram. Tá? Eu acho que 1/4 de século,
né, no século XXI, já passou um quarto, então um quarto de século foi gasto, né, na tentativa de resolver o problema estrutural brasileiro com medidas paliativas. O assistencialismo todo, essa estrutura assistencial toda do governo brasileiro do século XXI é um grande paliativo. Ela foi capaz, de fato, de mudar a pobreza brasileira, transformá-la numa classe média? Não. Embora isso tenha sido vendido, que é sempre assim. Vende-se a mudança, né, como forma, inclusive, de, né, fazer suas conquistas eleitorais, mas na prática a mudança é uma mudança vazia. Então o assistencialismo já está esgotado. Os programas paliativos de recuperação, tipo Desenrola, do Fernando Haddad, né, estão esgotados. Agora você consegue um resultado de curtíssimo prazo, de pouca monta, pequeno, em comparação ao tamanho do problema, e depois volta tudo, como um efeito sanfona, né, como como o Brizola dizia, uma mola que você aperta e quando, né, deixa de apertar ela vem com mais força. Então, e por outro lado, simplesmente, né, não fazer nada e deixar que os agentes econômicos façam, entendeu? No Brasil do paraíso do rentismo, é basicamente encomendar a selvageria, é entronizar a selvageria, é levar a selvageria ao centro do poder e assumir. Então o Brasil vai ser sim um país maldoso, malévolo para a sua sociedade, que simplesmente deixa o cidadão na pior mesmo e está acabado. Então são essas duas opções que são oferecidas ao Brasil. E isso está esgotado. Está esgotado. Não é que eu quero dizer que eu esteja aqui profetizando que nessa eleição nenhuma das duas coisas vai ganhar, porque eu não acredito que, diante melhor dizendo, as expressões políticas desses dois projetos, né, ruins para o Brasil não se esgotaram. O que se esgotou foi o projeto que elas representam. Agora, em algum momento, as expressões políticas desses projetos também se esgotará. E esse momento não está distante, não está longe. Ele vai ter que chegar em algum instante histórico entre agora e 2031, 2032 no máximo. Porque, veja, quer dizer, nós estamos com a inadimplência recorde, né? Como eu disse no outro vídeo, 171,4 bilhões de reais em operações de crédito com atraso superior a 90 dias. Né? Isso aí é que é o dado atual. Só cresce. Né? Você vê que em questão de 1 ano e meio, né, cresceu 15% o volume total. Essas pessoas estão ganhando menos, né, pelo trabalho formal, porque, como eu falei, o trabalho formal hoje está pagando cada vez menos, ele é criado, mas ele paga cada vez menos. Estão recorrendo à informalidade, que é cheia de insegurança, é trabalhar hoje para comer amanhã, você não sabe como é que vai ficar, etc, etc, para ganhar alguma coisa a mais. E uma grande, imensa quantidade da sociedade dependendo do assistencialismo, que em algum momento também se esgotará. Não, ou parará de crescer, ou simplesmente vai se esgotar, dependendo da linha política que vier pela frente. Não acham que está na hora de começar a pensar em mudanças estruturais? Um novo arranjo para a gestão, né, da economia popular e da economia produtiva? Está na cara que sim. Está na cara. Como é que é esse arranjo novo para a economia popular e para a economia produtiva? Né? São dois pilares, né, muito importantes de uma coisa que a gente aqui no nacionalismo gosta de chamar de projeto nacional, ou projeto de país, ou projeto de desenvolvimento, projeto nacional de desenvolvimento, é tudo um monte de expressão para dizer a mesma coisa. Entendeu? É necessário ao Brasil voltar a ter um projeto que inclua crescimento econômico, o que necessariamente passa por facilitar para as empresas voltar a investir na economia produtiva. Necessariamente passa por facilitar ao cidadão o seu retorno com dignidade ao mundo do trabalho e ao mundo do consumo, que é tudo que nós não temos hoje. E necessariamente passa, portanto, né, para que ambas essas coisas possam existir, por um rearranjo da economia do Estado na sua relação com o chamado mercado, ou seja, com os agentes financeiros grandes, privados, que escravizaram o Estado numa relação de dependência. Né? O Estado depende hoje de títulos emitidos para, né, dívida pública, que a gente chama, né? Títulos emitidos para o mercado, para poder se financiar. Isso dá para o mercado financeiro, portanto, para fundos internacionais, bancos, corretoras e seguradoras e todo um leque de
de empresas financeiras, né, nacionais e internacionais, o controle sobre a política econômica. O controle, que é disso que a gente está falando. Então, assim, o que eu argumento aqui com vocês hoje é o seguinte: isso já chegou numa situação limite. A inadimplência está no recorde. A quebra de empresas está no recorde. Né? Você vê aí, a recuperação judicial nunca teve tão alta, né? Então, a empresa pedindo socorro porque sua despesa financeira está alta demais e já não está aguentando pagar, né? E aí, por não aguentar pagar, precisa pedir recuperação judicial para poder ter facilidade, porque a recuperação judicial é mais ou menos o que o Desenrola tentou ser para o cidadão. Daqui a pouco, né, como vai ter uma insustentabilidade, os lobbies vão começar a pedir o quê? Um novo refis, ou seja, um refinanciamento de dívida, que a cada vez que acontece é mais vexaminoso. Refinancia-se mais dívida em condições, né, cada vez mais vergonhosamente baratas e de perdão, entendeu? Para empresas que muitas vezes não merecem. Mas tudo isso mostra o quê? O quadro de insanidade, de doença crônica que é a nossa economia hoje. É uma doença crônica. A economia do Brasil está morrendo aos poucos. Agora, claro, né, com uma propaganda de que ela anda muito bem, né, no outdoor ali, tá muito bonita. Né? O PIB per capita nunca teve tão bem, o salário nunca teve tão alto, isso e aquilo, etc, etc. Agora, é a sociedade que vive de trabalho e só está pensando realmente em encher a geladeira e pagar o aluguel no fim do mês, essa não concorda com a propaganda. E aí começam a aparecer os sinais, quer dizer, o povo começa a dizer que, cara, o presidente realmente não é um cara que eu aprove, entendeu? E começou a decrescer a aprovação. Você vai votar no presidente? Sei não. Então, por que vocês acham que isso acontece? Vem do nada? Né? Caiu do céu? Assim, é uma bênção para a oposição? Não é nada disso, é tudo explicável. Tá na cara de todo mundo para quem quiser ver. Tá aí a explicação, entendeu? O mal-estar está colocado. Agora resta saber se a gente vai ter, dentro desse processo eleitoral, ou se não dentro desse processo eleitoral, em algum momento adiante, mas que tem que ser rápido, né, uma retomada de um debate de alternativa que seja sério e consistente. Né? Quem vocês acham que vai trazer esse debate sério e consistente? Deixem aí nos comentários. Né? Se alguém disser que é Tabata Amaral com João Campos, eu vou responder sem educação. Beleza? Era esse o comentário de hoje. Obrigado, até a próxima.